Seja bem-vindo à nossa aula número 24, aula prática de cumprimento de sentença. Bom, na aula anterior você viu toda a base teórica de como que é o procedimento e como que é o funcionamento do cumprimento de sentença, todas as nuances que você pode encontrar e tudo mais. Bom, nesta aula nós vamos ver como que se dá o início ao cumprimento de sentença, como é a petição que você vai fazer para apresentar ao juiz para poder fazer o cumprimento dessa decisão. Ou seja, quando começa o cumprimento de sentença é o cumprimento definitivo, já não existe mais recursos a serem feitos, o seu direito já foi consolidado. Então eu vou dar um caso hipotético para vocês acompanharem o raciocínio. João comprou uma geladeira por R$2.000. O produto apresentou o defeito. João entrou com ação no Juizado Especial Cível e a sentença decidiu: condena o réu a devolver ao autor o valor pago pela geladeira. Muito bem. Veja, não tem informação que foi pedido um embargo de declaração para dizer sobre a condenação, qual que era o valor, como que ele seria corrigido, como que seria a incidência de juros. Então, como a sentença se estabeleceu neste sentido, é da mesma forma que você vai pedir. Bom, essa decisão transitou em julgado, o réu não pagou espontaneamente, ou seja, o juiz já intimou as partes para requererem o que entendessem. Dentro daquele período, o réu não se manifestou, e aí o que você faz? A petição do cumprimento de sentença. Bom, nós já temos o endereçamento do juiz. Todos os nossos casos aqui nós utilizamos o segundo juizado, mas você tem que identificar qual é o juizado que você litigou, qual é o número do processo, identifique as partes. Quem é o autor? Nesse caso nosso é o João. Quem é o réu? A loja de eletros. Basicamente você já identificou para o juiz que você quer o requerimento do cumprimento de sentença, ou seja, eu quero que a decisão seja cumprida. E aí você diz para o juiz: eu, João, já qualificado no processo em referência, que é o número acima que você indicou, venho respeitosamente informar e requerer o seguinte: foi proferida a sentença condenando o réu à devolução do valor pago pela geladeira adquirida pelo autor. A decisão já é definitiva, não cabendo mais recurso. Entretanto, o réu não realizou o pagamento espontâneo, mesmo após o encerramento do processo. Dessa forma, venho requerer o início do cumprimento de sentença, para que o réu seja intimado a efetuar o pagamento do valor devido, R$2.000. E aí você tem que verificar se a sentença estabeleceu correção monetária e juros. Se a sentença não falou nada e se consolidou daquele jeito, você não vai informar ao juiz que você quer. Por isso, essa parte aqui do nosso modelinho, ele é entre parênteses justamente para identificar se houve incidência lá na parte do dispositivo, da correção monetária e dos juros. Você tem que fazer o seu cálculo e apresentar ao juiz. Muito bem? Então, logo em seguida, o que você vai fazer? Os seus pedidos. O que você quer do juiz? Veja, essa é a primeira petição que nós fazemos, que dividimos o tópico. Nós temos o nosso requerimento, que está na parte de cima, que é o requerimento do cumprimento de sentença. Ele é o primeiro tópico. Abaixo nós temos o seguinte: pedidos. Isso serve apenas para uma identificação visual do que você quer, só para não deixar muito apinhado o texto, muito junto, muito complexo. Não ficaria, como vou dizer assim, complexo. Seria mais fácil o entendimento. O juiz já veria nos seus pedidos o que você efetivamente quer. Então ele consegue separar um mapa mental entre o seu requerimento e o seu pedido. Por que eu fiz isso agora e não fiz nas outras petições? Porque essa deu um pouco mais de meia página. Simplesmente isso. Se a sua petição do cumprimento de sentença exigir que você faça 2, 3, 4, 5, 6 páginas, você pode fazer. Se tiver nuances que você tem que mencionar, se você quiser fazer um relatório completo, desde a publicação da sentença, o recurso, o embargo de declaração, e quiser ir fazendo as referências, você pode fazer. No nosso caso aqui, ela é um pouco mais simples. Todavia, por dar um pouquinho maior, eu só separei mais no intuito de explicar para vocês que vocês podem fazer tópicos, até para vocês se organizarem e não confundirem o texto. Porque se você quiser modificar depois algum pedido, porque você entendeu que está faltando algum detalhe, você vai direto naquele tópico do pedido. Se você quer melhorar a sua argumentação do requerimento, do cumprimento da sentença, você vai diretamente naquele bloco de texto e muda só ali, sem alterar o sentido da parte de baixo. A leitura por tópicos faz com que você dê um reset no seu cérebro. Como assim? Bom, ele vai estabelecer, se você colocou aquele tópico ali, o que está ali dentro eu só vou falar disso. Eu não vou falar de outra coisa. E quando eu começar a leitura de um outro tópico, a minha mente já vai focar só no pedido. É como se desse um reset na mente e agora eu só vou focar e dar atenção para o seu pedido. No caso do João, quais são os pedidos dele? Diante disso, requer a intimação do réu para realizar o pagamento no prazo legal, ou seja, 15 dias. Caso não ocorra o pagamento, que sejam adotadas medidas
medidas para localização de bens e valores do devedor, inclusive bloqueio via sistema judicial. E ainda você requer para o juiz a satisfação integral do crédito do autor. Suponham, esse é um pedido implícito, não é necessário constar, mas como você é aquele marinheiro de primeira viagem, uma pessoa física, ou até um estudante de direito que ainda não chegou numa fase dessa, ou nunca propôs ainda uma petição inicial em causa própria, buscando algum direito, você vai entender que alguns pedidos já são implícitos. Nesse caso específico, você não precisa dizer para o juiz que você quer a satisfação integral do seu crédito. Ao contrário, o juiz vai te intimar para perguntar se você já está satisfeito. Você não precisa falar para ele que você quer até a satisfação. É o contrário. Mas, nesse caso, para exemplificação, você pede ainda a satisfação integral do crédito do autor. Ou, como nesse caso, eu usei a impessoalidade por questão de costume, você pode simplesmente dizer ao juiz a satisfação integral do meu crédito. Você sempre vai peticionar quando é diretamente pela parte em primeira pessoa. Sempre sou eu, me referi, me dirigi, eu quero. Você não vai tratar com impessoalidade. O advogado trabalha com impessoalidade porque ele está falando em nome de terceiro. Não é ele que está fazendo os requerimentos. Ele está formulando os pedidos em nome do seu cliente. Então ele sempre vai tratar o cliente dele como um autor, exequente, embargante, recorrente. Tem um nome técnico para isso. E até facilita no modelinho do colega se ele for utilizar, porque se ele for colocar o nome da parte toda vez, ele vai ter que mudar os modelos dele toda vez. E não é assim que é o chamado workflow de trabalho do advogado. Ele procura sintetizar, simplificar e apresentar somente o que é necessário em juízo. Claro, se ele tiver alguma petição que ele vai falar sobre o dano moral e tem uma filosofia, uma tese por trás, ele vai copiar aquele bloco inteiro, vai colocar na petição, e é por isso que eu falo para vocês, coisas de perfumaria são completamente desnecessárias. O juiz ele precisa de objetividade, ainda mais nos juizados. Compreende? Bom, nós temos que pedir deferimento ao juiz, colocar a data que é o nosso pedido, até para referenciar se... E você se lembrar, porque às vezes você pode querer imprimir essa sua petição e guardar em uma pasta com números sequenciais de ordem cronológica para você consultar offline, para você simplesmente ter porque você quer, você pode guardar. Não é muito recomendado você guardar papel hoje em dia, porque hoje você imprime, aí depois você não lê, passa um tempo você quer jogar fora. Então você produzir um lixo desnecessário. Salva tudo no computador de forma sequencial, que eu acho que vai dar bom para você. Até porque é mais fácil se livrar desse lixo com um simples delete quando o nosso espaço está cheio, não queremos comprar um dispositivo de armazenamento externo para guardar as coisas, fica mais simples a vida. E coloque o seu nome com sua assinatura. Como eu disse na nossa aula prática anterior de embargos de declaração, você precisa assinar ela. Não, alguns juízes aceitam a plataforma gov.br, outros não aceitam. Para você que acompanha o curso desde o início, eu posso me parecer em algumas aulas até repetitivo, mas como isso aqui possibilita que você acesse individualmente, suponha que você tenha uma dúvida pontual só na prática do cumprimento de sentença. Eu faço a referência a alguns pontos anteriores de outras aulas justamente para você não ter que voltar ou não pegar uma informação vazia. Da mesma forma, outras pessoas podem estar somente com essa dúvida e nem viram o curso todo. Então você vai ver algumas repetições. E isso não é ruim, é às vezes até bom para você relembrar. Então, eu espero que você tenha compreendido. Essa aula foi, creio que, uma das mais curtas do curso, se não a mais curta, porque é um pedido simples que você leva ao juiz pedindo o cumprimento da sentença, intimando o réu para fazer o pagamento, sob pena de sanção legal. Em muitos casos, recomendo que você sempre faça um embargo de declaração para não ficar vazio, como esse texto que hoje nós estamos apresentando no nosso caso hipotético. Você faça o embargo de declaração para o juiz ser instigado a dizer qual é o índice de correção monetária. Lembra, essa peça ela é proposital para você ver que pode ou não encontrar dificuldades na fase do cumprimento de sentença, porque justamente a sentença não está esclarecida. Então, tenha em mente o valor que você pediu lá no começo do processo, independente do tempo que o processo ficar em tramitação, ele sempre vai ser atualizado. Então, você precisa entender qual é o índice de atualização monetária
monetária. E se a sentença não falar isso, como foi o caso do nosso caso hipotético aqui, o nosso exemplo do senhor João contra a empresa Loja de Eletros, você não tem como aplicar uma correção monetária, porque como não estava na sentença, ela é facilmente impugnada. E isso, o devedor vai acabar empurrando por mais tempo o processo. Já que o juiz não falou nada, ele nem pode te intimar para corrigir o cálculo. Porque se ele te intimar, com todo respeito, dê nos dedos dele, né? Sabe aquela expressão antiga que todo mundo fala, dá no dedo dele, que aí ele fica esperto? É assim que você vai fazer. Você vai fazer uma manifestação para o juiz e vai falar para ele o seguinte: Excelência, não foi corrigido porque a sentença não estabeleceu um índice e, para evitar delonga processual, eu não estipulei um índice por minha própria conta para evitar impugnação. Pronto, o juiz vai ficar: quem mandou intimar o autor para apresentar o cálculo atualizado se nem eu dei na sentença dele? Presumo eu que ele vai pensar assim, mas às vezes o ego fala mais forte, ele vai dizer qual é o índice e vai mandar você juntar o cálculo só de pirraça como se fosse uma punição. Releve, você é mais. É tipo um mantra dos advogados, sabe assim, eu sou mais. Eu não mereço isso e vou fazer o meu trabalho adequadamente e às vezes eu dou meus tapas de pelica quando é necessário. Claro, você também é mais, você nem vai seguir essa recomendação que eu te dei, mas se você ficar tentado, pode fazer. De toda forma, este é um requerimento de sentença, este é um requerimento de cumprimento de sentença, muito simples, direto, objetivo e muito claro com o que você quer. Ele é extremamente funcional no juizado especial. Se você encontrar algum modelo na internet que seja muito mais alongado e tenha relatórios extensos para chegar numa conclusão, ele pode ser adequado de repente para a justiça comum, ou porque o advogado tem um toque e precisa fazer assim, ou é porque ele aprendeu assim quando era estagiário e utiliza o modelinho estrutural dele desde sempre. Pode ser vários fatores. O que importa no juizado especial, que agora você sabe, é a simplicidade e clareza no seu objetivo. Você já disse para o juiz na sua petição que você ganhou o processo, que não tem mais recurso, que você tem um dinheiro a receber, que o réu não realizou o pagamento espontâneo e que você quer o valor da condenação que ele foi obrigado a te pagar. Tem mais simplicidade que isso? Tem algum ponto omisso que você acha que vai faltar para o juiz? Lembra, você não precisa filosofar para o juiz o que é o cumprimento de sentença. Ele já sabe, ele está habituado. Facilite a decisão dele como os advogados devem fazer, auxiliar a justiça a acelerar o seu processo. Afinal, você é a parte mais interessada. Você já passou um longo caminho para o juiz dizer que você tem direito, já passou um longo caminho recursal que consolidou o seu direito e agora você não quer complicar o meio de campo. Você quer agilidade. E para conseguir isso, você tem que ser prático, objetivo e direto com os seus pedidos. Muito bem? Eu espero que você tenha compreendido esse modelinho e assim como todos os outros slides deste curso estarão disponíveis cada qual em sua aula. Se não for o primeiro link, vai ser o segundo link que você vai encontrar na descrição e você pode fazer o download dele para utilizar de referência. Não há problema algum. Você pode até dar um print na tela desse vídeo e copiar. Você pode fazer à mão para fazer um requerimento escrito, né? A própria mão de punho no próprio juizado, até porque muitas pessoas gostam de escrever para fixar na mente. Isso é perfeitamente válido, não tem nada de errado com isso. E espero que se você chegou nessa fase de requerimento de cumprimento de sentença, esse curso esteja sendo valioso para você, que ele te dê bons insights e você possa desenrolar o seu caso sem maiores complicações. Eu agradeço a sua paciência, estamos chegando na reta final, agora não teremos mais nenhuma aula prática, mas teremos alguns insights do que irá acontecer no decorrer definitivo dessa saga do juizado especial e eu espero você na próxima aula. Meu muito obrigado.